nós devemos ter uma vida contínua de oração, porque a oração, ela abate o orgulho que está em nós e nos torna cada vez mais humildes. Jesus disse: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse cansaço que Jesus falou é cansaço espiritual por causa da carga do pecado. O pecado traz peso, traz fardo, traz carga sobre nós. E a nossa alma se torna cansada por causa do pecado. Quando Jesus vai dizer, vindem a mim, Ele está a dizer, venham até mim e orem a mim, clamem a mim. Aleluia. E Ele vai dizer depois, aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E no fim vai dizer, e encontrareis descanso para as vossas almas. A oração traz esse descanso para a nossa alma. A oração nos torna mansos e humildes de coração como Jesus. O jejum, ele nos capacita a mortificar os desejos da nossa carne. O jejum serve para humilhar a nossa carne. Aleluia. A nossa carne quer sempre comer, toda hora comer, não se cansa de comer. É ou não é? E muitas vezes, sem percebermos, nós caímos na glutonaria. Comemos tanto, passamos o limite, ficamos empanturrados. E quando programamos um jejum pessoal ou mesmo coletivo na igreja, a tristeza começa a vir no coração. O jejum, o corpo começa já a pedir comida. O nosso corpo fica tão intoxicado muitas vezes de tanta comida, que quando vamos para jejuar, ele não consegue ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas jejuando. Por quê? Porque o corpo ficou dependente de tanta comida. Nós devemos treinar o nosso corpo, aleluia, a ser dependente do Espírito Santo. Treinar o nosso corpo a jejuar, disciplinar o nosso corpo. Paulo disse aos Coríntios, eu esmurro, eu mortifico, eu abato o meu corpo, para quando tiver que pregar aos outros, eu não venha a ser reprovado. O corpo, se você não lhe coloca no seu devido lugar, ele vai te levar para o lugar do pecado. Se você não domina o teu corpo, a tua carne, ele vai te dominar, vai te envergonhar. Por isso Paulo entendeu isso. Ele esmurrava, mortificava os desejos da sua carne continuamente. Com o quê? Com uma vida de jejum, de oração. Porque nas suas cartas, principalmente aos Coríntios, nós vemos que ele detalhou, ele falou que tinha uma vida de jejum, oração. Aleluia. Amém. Mesmo diante das perseguições, diante dos naufrágios que ele teve, passava vigílias, passava nos desertos, tinha perigo de todo lado. No entanto, ele tinha uma vida de jejum, de oração continuamente, para que quando ele fosse pregar aos outros, não fosse reprovado por Deus. Ou seja, para nós não nos acharmos pecando naquele pecado que estamos a advertir os outros. Aleluia. Então nós devemos colocar o nosso corpo na obediência. Em Mateus 6,16, Jesus vai falar, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque desfiguram seus rostos, para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. 17. Porém tu, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas a teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto te recompensará. Amém. Aleluia. Nós não devemos tocar trombeta que estamos a jejuar, assim como não devemos tocar trombeta aos homens que estamos a orar.
A oração, o jejum é um ofício que devemos desenvolver de forma secreta com Deus. Pastora Rosário, depois me avisa sobre o tempo. Estou quase terminando. Nós devemos desenvolver uma vida de oração e jejum constante. Aleluia. Amados, a oração é uma ferramenta muito poderosa que Deus nos concedeu. Quanto mais oramos, mais íntimos de Deus nos tornamos. Quanto menos oramos, menos íntimos de Deus nos tornamos. Deus não tem como revelar os segredos aos nossos corações, não tem como nos usar poderosamente se nós não tivermos comunhão com Ele. Deus não revela coisas profundas, segredos, mistérios profundos em um coração raso, superficial. Qual é o coração raso, superficial? É aquele coração que não ora, que não jejua, que não tem comunhão contínua com o Senhor. Porque ele não vai ter estrutura suficiente, capacidade e maturidade para receber uma revelação que está num nível elevado. Amém, amém, amém. Ele não vai ter capacidade, e ele não vai entender, não vai ter discernimento, inteligência espiritual para perceber, porque quem nos dá discernimento, quem nos dá a inteligência espiritual é o Espírito Santo, através da comunhão com Ele. Em uma vida de oração e de jejum, nos tornamos cada vez mais sensíveis a Deus, aleluia, mais sensíveis às coisas espirituais de Deus. Nós passamos a entender a palavra. Quando temos uma vida de jejum, de oração, a palavra de Deus fica como se uma cortina foi retirada dos nossos olhos. Passamos a entender a profundidade da palavra. A palavra não passa apenas a ser logos, palavra escrita, mas se torna rema em nossa vida. As letras da Bíblia saltam, aleluia. O Espírito Santo ilumina o nosso coração, os nossos olhos e nos faz entender a essência dos versículos, a profundidade dos versículos. E quando tivermos que viver, que pronunciar uma palavra para alguém, revelado pelo Espírito Santo, aquela palavra sai como rema. A nossa conduta, a nossa forma de viver se torna rema nesta terra, aleluia. E dessa forma nós cumprimos o chamado, o propósito que Deus nos deu. Nós não cumpriremos de modo nenhum o chamado que o Senhor nos deu nessa terra se nós não tivermos uma vida constante de oração e de jejum. Sem oração, sem jejum, não tem como vencer nesta terra, aleluia. Não tem como vencer as batalhas espirituais, não tem como vencer os ataques de Satanás, os ataques da bruxaria, não tem como vencer o pecado, não tem como vencer as propostas do mundo. Sem oração e jejum, sem comunhão com o Espírito Santo, não há vitória nessa terra. Por que os cristãos primitivos do primeiro século, eles se entregaram lá no Coliseu Romano, aceitaram ser comidos por leões, foram incendiados vivos, queimados vivos, foram decapitados em suas cabeças, torturados até a última gota? Por que eles aceitaram se sujeitar diante daquelas torturas? Por que eles não negaram Jesus? Porque eles estavam cheios do Espírito Santo, eles tinham uma vida profunda de comunhão com Deus. Se é possível ser cheio do Espírito Santo quando nós fazemos da oração uma vida, um caminho sem volta, quando fazemos da oração e do jejum uma prática constante e contínua, aleluia. Oh glória, aleluia. Sem vida de oração e jejum, não conseguiremos colocar ordem em nossa casa, aos nossos filhos. Os nossos filhos vão se tornar rebeldes, porque o ambiente que vai parar na nossa casa é um ambiente espiritual, aleluia, que não é de Deus. Vamos dar espaço, lugar a Satanás.
Quanto mais oramos, mais temos comunhão com Deus. Amém. E para destacar aqui a oração em línguas. Você que ora em língua, que foi batizado com o Espírito Santo e ora em línguas, pratica bastante a oração em língua. É uma grande ferramenta de comunhão com Deus. Oh, glória. Você se edifica cada vez mais. Se edifica no Espírito. Porque aquele que ora em língua não fala aos homens, mas ora a Deus. Fala em mistérios com Deus. Aleluia. Disse o apóstolo Paulo aos Coríntios. Aleluia. Oh, glória. Quanto mais você ora, mais Deus dá ordem aos seus anjos para trabalharem na tua vida. Amém. Oh, glórias. Aleluia. Quanto mais você ora,